Então, vamos iniciar o nosso estudo. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Hoje nós teremos o estudo feito por Denilson, negação do apóstolo Pedro. E no final, Rosa fará a prece por todos nós. Que Deus abençoe todos os nossos familiares, amigos e possíveis inimigos. Que assim seja. Boa noite a todos. A gente agradece a oportunidade de mais um estudo, de estar podendo aprender um pouco com a doutrina espírita que nos é tão cara e tão importante para todos nós nessa presente encarnação. Então, vamos elevar nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre, e a todos os bons espíritos coordenadores da nossa reunião. Nesse instante, rogamos não só a proteção, mas as bênçãos para todos aqueles que sintonizam conosco, todos aqueles participantes da nossa casa de oração, a todos aqueles que necessitam mais do que nós, para que possamos, irmanados em Ti, Senhor, continuarmos o nosso aprendizado do Teu Evangelho, a fim de praticarmos nas nossas experiências, sejam no planeta em que estivermos ou no plano espiritual. Que a paz esteja nos nossos corações, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja. Bom, gente, quando me foi passado esse tema, né, a negação do apóstolo Pedro, rapidamente eu me perguntei por que a gente teria que atentar para esse aspecto dessa passagem de Pedro aqui na Terra, e não os seus feitos, e não as suas qualidades. E rapidamente também eu acessei o arquivo, né, de aprendizados que a gente tem da doutrina espírita, e a gente, ao ter contato com o Evangelho de Jesus, ao ter contato com as obras subsidiárias da doutrina espírita, a gente percebe que Jesus, na sua sapiência de Cristo, ele não escolheria anjos para propagar o seu Evangelho, para aprender e propagar o seu Evangelho. Ele escolheria pessoas como nós. Obviamente que todos os seus discípulos foram preparados, né, os seus apóstolos, na verdade, foram preparados para essa presente encarnação, para ser os apóstolos de Jesus. Mas com os mesmos defeitos que nós temos, para que a sua caminhada evolutiva diante daquele contato com Jesus pudesse ter elementos para ficar conosco eternamente. Então, por isso que ainda a gente vai precisar realmente deter nas questões dos apóstolos, dos exemplos cotidianos da realidade que todos ali viveram, porque são exemplos que nos servem e que vão de consonância com a nossa ainda qualidades de espíritos errantes, né? Vamos falar assim. E não nós ainda espíritos evoluídos, né? Então, o exemplo de Pedro nos é muito caro, né, nesse momento, porque a gente percebe que Pedro tinha um papel importante diante, né, do Evangelho de Jesus, porque ao longo, né, da escolha dos evangelhos, dos apóstolos, né, de Jesus, Pedro foi o primeiro, junto com seu irmão André, à beira do lago, né, como ele era pescador de peixes, né, Jesus o convidou para ser pescador de homens. Ou seja, Jesus, vendo, né, Pedro como um apóstolo que seria aquele que ergueria a pedra angular do seu evangelho, o próprio nome já diz, né, Pedro significa pedra. Ou seja, se ele perseverasse até o fim, dentro do Evangelho de Jesus, ele ergueria a sua igreja.
Então, Pedro, ele é um dos apóstolos que teve contato com os primeiros ensinamentos de Jesus, né? E a gente sabe que logo após Jesus escolher Pedro e André para ser os seus apóstolos, Jesus foi até a coletoria pública lá da região e escolheu Levi, que era cobrador também de impostos, e logo depois a gente sabe que Levi, em contato com Jesus, mudou-se o nome para Mateus. Então, Pedro, André e Mateus foram os 3 primeiros apóstolos de Jesus. E a gente sabe que logo após essa escolha, Jesus foi convidado por Pedro a se hospedar na sua casa. Então, Jesus ficou ali por muito tempo, tendo contato com os seus apóstolos, trazendo os ensinamentos que ele queria que os seus apóstolos vivenciassem com ele, né? E a gente tem a primeira instituição do Evangelho no Lar, porque ali Jesus, a todo instante, em contato com seus apóstolos e outras pessoas que vinham a querer ter contato com Jesus, a gente vê que ali se instituiu o primeiro Evangelho no Lar, e muito bem narrado no livro Jesus no Lar, de Nery Lúcio, psicografia de Francisco Cândido Xavier, trazendo algumas das lições que foram ali vividas, né? E é muito importante para a gente essa passagem de Jesus ali na casa de Simão Pedro. E Pedro, sendo um espírito inquisidor, muitas vezes, perquiridor de muitos conselhos, e às vezes, ou na grande maioria das vezes, questionador de Jesus, ele foi se tornando um dos discípulos que tinham mais ali a tomada de decisão, vamos falar assim, das situações, das lições de Jesus. Porque como ele era um grande perguntador das coisas e questionador, Jesus dava muita atenção. E dentro das situações cotidianas do Evangelho, Jesus utilizou, né, das perguntas e inquisições de Pedro para o seu verdadeiro testemunho do Evangelho. E ali, diante, né, da sua peregrinação e da sua propagação do Evangelho, junto com seu colegiado de apóstolos, Jesus foi ali, durante os 3 anos, né, de sua pregação, vamos falar assim, do Evangelho, junto com seus apóstolos, foram conquistando discípulos, né, que hoje somos nós, né? Aquela época fomos os inquisidores, e hoje somos os seus discípulos. Ou, vamos falar assim, ou às vezes, né, candidatos a discípulos, né? Estamos ali no aprendizado para sermos um dia verdadeiros discípulos de Jesus. E a gente vai utilizar, né, do livro Boa Nova para a nossa contextualização do tema da noite de hoje, que é a negação do apóstolo Pedro. E ali dentro desse livro, que é uma obra assim belíssima, dentro de todas as obras de Francisco Cândido Xavier, da sua psicografia, a gente vê que um livro, né, que traz assim detalhes e detalhes das passagens de Jesus por Humberto de Campos, assim, magníficos, né? E dentre eles é essa passagem tão importante para nós, que foi a negação de Pedro. Então, para a gente entender um pouco desse cenário, a gente tem que voltar naquela época e ver que depois dessa propagação do Evangelho, todo esse tempo de Jesus, ele sabendo que iria acontecer a sua morte, ou seja, nós iríamos crucificá-lo, ele antes um pouco da Páscoa, né, teve a sua necessidade de retornar a Jerusalém. Ou seja, ele sabia que ali seria o momento derradeiro do seu verdadeiro testemunho do Evangelho, né? E ele retornou a Jerusalém com seus apóstolos e discípulos, e a gente já sabe toda a história da entrada triunfal de Jesus, mas o momento mais importante foi aqueles últimos momentos de Jesus com seus apóstolos ali, onde teve um dos maiores exemplos de humildade de Jesus, que foi o momento do lava-pés. E naquele momento Pedro já ficou ali
um pouco incomodado, porque ele não queria que Jesus lavasse os seus pés, como os outros discípulos, né? Ou seja, Pedro já estava se sentindo um pouco com seu ego exacerbado demais, ou seja, querendo ser o maior dos apóstolos, né? E Jesus o coloca no lugar, fala assim, não, por favor, Pedro, não queira ser esse o maior dos meus apóstolos. Mantenha-se na sua humildade de apóstolo, né, como todos. E ali, Jesus, após ali, ele sente que seria o seu último momento, né, com eles. E ali, Jesus deixa a mensagem, né, do verdadeiro testemunho, que os apóstolos seriam reconhecidos por muitos se amarem, e Jesus, né, dentro daquele momento, Pedro percebe que Jesus estava indo para algum lugar e começa a questionar Jesus assim, afinal, Senhor, para onde ires? E Jesus fala para ele, ainda não te encontras preparado para seguir. O testemunho é de sacrifício e de extrema abnegação, e somente mais tarde entrarás na posse da fortaleza indispensável. Mas Pedro continua, não posso seguir-vos? Acaso, mestre, podereis duvidar de minha coragem? Então não sou um homem? Por vós darei a minha própria vida. E Jesus, né, já sabendo de tudo, né, fala para ele, Pedro, a tua inquietação se faz credora de novos ensinamentos. A experiência te ensinará melhores conclusões. Por quê? Em verdade, te afirmo que esta noite o galo não cantará sem que me tenhas negado por 3 vezes. E Pedro se assusta, mas questiona Jesus de novo. Julgas-me, então, um espírito mau e endurecido a esse ponto? E Jesus conclui essa fala com Pedro, falando, não, Pedro, adiantou o mestre com doçura, não te suponho um ingrato ou indiferente aos meus ensinos, mas vai aprender, ainda hoje, que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Então, dentro dessa fala, a gente percebe que Jesus mostra para todos os discípulos que o seu verdadeiro testemunho de todos esses 3 anos que eles estiveram com ele seria naquele momento. E mostrou para eles que eles não estavam preparados para viver ainda junto com Jesus aquele momento. E Pedro, a gente sabe que continua, né, a sua perquisição, mas logo depois Jesus é entregue, né, aos soldados romanos que tentam, né, conseguem dominá-lo, mas Pedro, né, vai e arranca a orelha do soldado e Jesus fala a séria frase, Pedro, embainha tua espada, né, e restitui a orelha do soldado. Então, aí a gente vê a sequência da história, que Jesus vai de encontro a ser crucificado, mas Pedro e João tramam entre si, porque os outros apóstolos, né, se debandaram, tramam entre si para ver Jesus naquele momento, mas tentar conseguir a absolvição de Jesus da condenação, da crucificação. E a gente, ao longo da história, a gente já tem a ciência de que João seria o discípulo escolhido e mais amado por Jesus, porque ele continuou, né, junto dele naquele momento, junto com sua mãe, e Pedro negaria Jesus por 3 vezes, e naquele momento Pedro cai em si, né? E a gente pode conjugar esse momento da negação de Pedro, né? Ou seja, sendo questionado que ele era um daqueles que andava com Jesus e ele negou, não, eu não o conheço, ou nunca o vi, né? Não sou eu, né? E a gente pode conjugar com esse momento, quando Pedro nega 3 vezes e os galos, né, começam a cantar, mostrando o iniciar ali de um novo dia, né? Mostra para ele que aquele momento é um momento de cegueira completa, né? E a gente pode conjugar esse momento com o momento que Paulo teve também de cegueira diante de Jesus,
né? Naquele momento, ele retoma, né? Pedro retoma a sua condição de aprendiz do Evangelho e vê o olhar, né, de Jesus ao longe, olhando para ele com a maior doçura, mostrando assim: eu não falei, Pedro, que você me negaria 3 vezes? Ou seja, ele caindo em si, né, como Paulo teve, ele caindo em si, viu que ele realmente não era ou não estava preparado para aquele verdadeiro testemunho. Então, a gente vê que esses momentos de cegueira de Pedro, né, principalmente esse que a gente está analisando, que é a sua negação, é um momento que acontece conosco, sempre, né? Ou seja, a gente muitas vezes é cego por determinadas questões, é cego querendo ser cego, a gente insiste ainda nesses momentos de cegueira. Então, o evangelho para nós ainda, ele é um lusco-fusco, né? Vamos falar assim. Ora somos pessoas que compreendem e ora somos pessoas que negam, né? Porque ainda a gente vive essa dualidade, né? E principalmente no momento que Jesus mais precisava dos seus apóstolos, né? Pedro foi um daqueles que não se manteve firme diante do compromisso que eles firmaram com Jesus, né? E quando a gente fala em cegueira, a gente tem uma lição de Emmanuel nesse livro Construção do Amor, né, psicografado por Francisco Cândido Xavier, e é um livro pouco conhecido, né, no nosso meio, que a gente às vezes se atenta somente a algumas lições, né, dos livros principais da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, e Emmanuel, dentro desse livro, a lição número 7, Cegos, traz um ensinamento muito grande que a gente pode conjugar e trazer para esse momento, que a gente está falando dessa cegueira momentânea, muitas vezes, que a gente passa diante, né, dos ensinos de Jesus. E o que ele fala para a gente? A sombra nos olhos físicos podem ser angustiosa provação, mas a cegueira real é aquela que envolve o coração e a mente na noite da rebeldia ou da ignorância. A sombra nos olhos físicos pode ser angustiosa provação, mas a cegueira real. Quando ele fala cegueira real para a gente pode entender nesse momento que é a cegueira do espírito, da alma imortal, né? Do espírito como várias experiências até chegar o seu enxergar completo da vida, que é quando ele se torna anjo. Então, quando a gente fala cegueira real, é a cegueira de nós, no nosso íntimo, como espíritos imortais. Que ele fala que envolve o coração e a mente, ou seja, é aquilo que envolve o nosso processo de sentimento, que é o nosso coração, até se dirigir à nossa mente, que é onde está enraizada a ação, que é onde vai dar início à ação, ou seja, ela de pensamento ou de ação realmente propriamente dita, que também pensamento é ação, né? Muitas vezes a gente não exterioriza o nosso pensamento, mas se a gente pensa, é aquilo que a gente é, ou seja, pensei, executei, né? Então, ou seja, Emmanuel está mostrando para a gente que muitas vezes uma experiência momentânea de uma reencarnação com a visão comprometida é para a gente, assim, uma prova muito grande. Mas, às vezes, a gente enxerga muito bem, tem a visão física privilegiada, mas é cego de espírito. Ou seja, é aquele pobre de espírito que Jesus já falou para a gente nas bem-aventuranças. Mas no pobre de espírito, na sua completude, não. É pobre de quê? De não ainda ter a sua visão direcionada a ser humilde, a ser caridoso, a ter o amor à frente das nossas lições,
né? Então, é muito importante o que a mãe vai estar falando para a gente, porque ainda nós somos rebeldes e ainda somos ignorantes. E nos dias de hoje, a gente vê falando muito, né, de não enxergarmos o que vive a nossa volta, ou seja, a questão do negacionismo. E hoje está muito em voga isso, né, o negacionismo, porque a gente às vezes nega o conhecimento de que não devemos ter certas atitudes, nega o conhecimento de ainda deixarmos aqueles que conhecem ter a detenção do trilhar da nossa presente encarnação, né? E hoje, mais especificamente, são dois exemplos que a gente está vendo muito, é a questão do racismo, seja ele qualquer que seja, né? De gênero, de cor, né? De raça, de etc. E a questão do problema que a gente vive mundial, que é a questão do coronavírus, né? Do negacionismo da vacina, que é o remédio que irá trazer essa tranquilidade, entre aspas, né, para que a gente possa voltar a ter uma vida cotidianamente normal, convivendo, né, com mais essa lição, né, que o mundo recebe. Então, a gente vê que a todo instante, hoje a gente analisando esse problema mundial, a gente vê que esse é um problema que envolve a todos, mas a todo instante a gente nega alguma coisa, né? Trazendo um pouco para a nossa vivência religiosa, muitas vezes a gente ou está num momento como palestrante agora, vamos falar assim, mas lá fora a gente é uma pessoa normal e uma pessoa nos questiona, uai, mas você não é aquele muito espírita que estava falando segunda-feira na palestra sobre isso e agora está fazendo aquilo? E a gente fala assim, não, eu não sou muito espírita, ou eu não, né, aquilo eu só interpretei, ou seja, não, eu sou espírita sim, mas com meus defeitos, com as minhas qualidades, né? Então, a gente muitas vezes não assume a nossa condição real de espíritos em evolução e nega uma condição, né? Ou um rótulo, vamos falar assim, que a gente procura para a gente mesmo, né? A gente está negando um rótulo bom, vamos falar assim, né? Mas a nossa, vamos falar assim, o nosso orgulho é tamanho que a gente prefere se atrelar ao ruim do que ao bom. Ainda, né? Porque a gente vê que, na continuidade da história de Pedro, ele tornou-se, sim, a pedra forte que sustentou a igreja de Jesus. Né? E por que a gente não vai ser? Porque ele está esperando a gente ser essa pedra angular que vai sustentar a todos, ou também a nós, né, até chegarmos à nossa evolução completa, para propagarmos o seu evangelho. Porque hoje a gente ainda está muito no conhecimento, né, e a gente quer, às vezes, ser um discípulo de Jesus, mas não consegue sustentar. Então, a gente está nesse período ainda que Pedro esteve, né, naquele momento da negação. Mas só que a gente é diferente, que a gente nega Jesus várias vezes. Né? Então, a gente precisa enxergar e construir diferente a nossa vida para que a gente não negue mais, para que a gente comece a acessar esse cabedal de conhecimento que a gente adquire ao longo das experiências para viver. Porque não é só acessar o momento para conhecer. Conhecer é um processo. Então, ou seja, se a gente analisar a vida dos apóstolos de Jesus, eles conheceram o Evangelho e vivenciaram em pouco tempo. Só que a gente está conhecendo o Evangelho de Jesus há mais de 2000 anos. E não consegue sustentar nas nossas ações ainda aquilo que
quer de nós, né? Então, esse momento que a gente vê, que a gente nega, a gente se torna um cego, né? Mas a gente tem a certeza de que, olhando o exemplo de Pedro, nós vamos ser curados dessa cegueira. Basta que a gente queira, basta que a gente consiga caminhar diante da cegueira momentânea que a gente vive ainda. Muitos de nós, ainda pela rebeldia, como o Emmanuel fala aqui, e não por ignorância, porque a gente já conhece, né? A gente sabe que não há um espírito evoluindo no planeta Terra que não conhece Jesus, que não conhece os seus exemplos. Então, ou seja, somos nesse momento mais rebeldes do que ignorantes. Então, é muito importante essa citação de Emmanuel para a gente, porque a gente percebe que é muito valioso, né, a gente ser um discípulo de Jesus. É muito importante, porque a gente sabe que os seus exemplos vão ficar eternamente para a humanidade. E Jesus é um modelo para todos nós, né? Então a gente continua na história, né, nesse momento de negação, e vê que Pedro conseguiu vivenciar realmente aquilo que Jesus necessitava dele, porque logo após a sua crucificação, Pedro retoma as suas atividades de pescador, e a gente sabe que tem aquela passagem, né, que Pedro avista Jesus no final do lago, e na pescaria, Pedro não conseguindo pegar nada, ele ouve e vê, né, um senhor, vamos falar assim, falando com ele: olha, joga a rede para o outro lado que você terá a pesca em abundância. E ele vai lá e joga para o outro lado, né, seguindo a sua intuição, puxa a rede e tem lá vários e vários e vários peixes. E quando ele cai em si, ele vê que é Jesus e vai de encontro a Jesus. Ou seja, nem espera o barco chegar até a margem do rio, ele pula antes e vai com Jesus. E Jesus, naquele período que está com ele revive com Pedro tudo aquilo que eles passaram durante os 3 anos. E a gente sabe que Pedro continua o seu apostolado, né, fundando a igreja, né, a Casa do Caminho, junto com os outros apóstolos, né, e discípulos, e vai a sua vida, né, até o findar da sua vida, sendo o seu verdadeiro apóstolo, né, o apóstolo que manteve firme os ensinamentos de Jesus para todos que necessitavam, né, curou, esclareceu, foi o intermediador, né, de várias e várias situações, e a gente sabe que ele teve a sua condenação de ser crucificado como Jesus, né? Mas ele teve a humildade e o reconhecimento de que não merecia ser crucificado de pé, né? Ou seja, ele pede como seu último desejo ser crucificado de cabeça para baixo, né? Mostrando o quê? Que só Jesus está ainda em verticalização com Deus, que ainda precisamos, nós ainda na horizontalidade da nossa vida, modificar esse polo, né, e estarmos mais verticais diante da nossa perseguição, da evolução, para chegarmos até Jesus. Então, isso é um passo muito importante que Pedro deixou de lição para a gente nesse momento. E como conclusão, a gente volta à frase, né, de Jesus, que está lá no livro Boa Nova, que termina aquele colóquio dele com Pedro, e Jesus fala para Pedro que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Então, a gente percebe que, muitas vezes, né, a gente quer ser mais do que Jesus, né, ou seja, eu sei de tudo, eu
quero viver a minha vida sozinho, né, sem depender de ninguém, mas isso não é questão de perversidade, é questão ainda de ser frágil, ser ainda um vaso frágil que não consegue sustentar ainda todo o conhecimento, né? A gente não é o vaso escolhido como foi o 13º apóstolo, né, que foi Paulo de Tarso, né? A gente não é ainda aquele vaso que vai conseguir caminhar com todo o conhecimento e vivenciando ainda. Vamos ser um dia, mas ainda somos vasos frágeis, mais do que espíritos perversos. Então, a gente percebe que essa negação que a gente ainda tem por Jesus precisa ser trabalhada dentro de nós, porque nós não temos outro caminho, né? A gente precisa ainda ser ter um pouco mais, né, de preocupação na nossa presente encarnação e nos entregar mais a Jesus, né? Porque a gente ainda não consegue largar o nosso orgulho e o nosso egoísmo para ir de encontro, né, às necessidades do outro, né, para ir de encontro ao amor e à caridade, que vai ser a nossa verdadeira salvação, né? A gente ainda não quer ser conhecido como verdadeiro discípulo de Jesus por muito se amar. A gente ainda utiliza muito do ódio, né, da vaidade, ainda para com o nosso próximo, e a gente precisa inverter esses papéis, porque o que Jesus quer de nós é sermos, né, os seus verdadeiros discípulos, né, e não discípulos frágeis, né? Então, a gente precisa nos atentar a isso e negar menos Jesus diante da nossa vida, né? Então, a gente agradece, né, a todos vocês pela oportunidade, pela compreensão ainda da nossa pequenez, mas esperamos que os conhecimentos da noite de hoje possam ficar conosco, né, eternamente, para que possamos ser pessoas melhores a cada dia, não só em momentos pequenos, em fragmentos da nossa presente encarnação e em encarnações futuras, mas que sejamos verdadeiramente discípulos de Jesus na sua totalidade, né, como a gente teve, né, um dos apóstolos dele conosco, que foi Francisco Cândido Xavier, que viveu a sua encarnação toda buscando fazer tudo aquilo que estava programado e muito mais. Então, a gente tem a certeza de que um dia estaremos nessa condição e precisamos estar nessa condição, porque o mundo e a humanidade precisam de nós. Então, eu agradeço a todos vocês e até a próxima, se Deus quiser. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de aprender, de crescer, de renovar a nossa fé, para caminharmos sempre no bem, fazendo cada vez melhor, tendo a humildade de reconhecer a nossa ignorância, para que possamos trabalhar na humildade, na paciência, na tolerância e no bem de todos nós. Que essa paz, que essa luz se estenda a todos nós, encarnados e desencarnados, aos nossos familiares, aos nossos vizinhos, enfim, a toda a humanidade. Que todos conseguem renovar a cada dia, a cada momento, a sua fé, a sua coragem para continuar caminhando. Seja conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Chico Xavier. Chico, homem de fé. Chico Xavier.